Oi, 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 pessoal, bom dia. Tá muito frio. Vamos falar hoje do depois da independência. A gente já falou bastante, até o capítulo 12, sobre os acontecimentos que antecederam a independência, depois a independência propriamente dita, e agora nós vamos falar sobre um jovem país em crise. E não era só o país que era jovem, não, porque recém tinha sido é, liberto do domínio português, né? Isso também é uma outra coisa que a gente já comentou. Mas não só o país era jovem, mas o próprio rei que viria a suceder o Dom Pedro I era jovem, tinha 5 anos, 5 aninhos, meu Deus do céu, né? Um menininho, uma criança, calcule só, o pai vai embora, porque ele era ganancioso, você já sabe, queria voltar para Portugal para não perder a boquinha de lá e não perder a boquinha daqui. Ele então deixa o menino aqui no trono. Já tinha feito isso com a filha também, mandado uma menininha de 9 anos, a Maria da Glória, para Portugal. Acabou morrendo a coitada. E aqui no Brasil, nós vemos a mesma cena acontecendo. Só que agora ele deixa o pequeno e vai embora para Portugal para não perder o trono. Ele vai depois sofrer muito, vai morrer de tuberculose. Dom Pedro I pagou os pecados dele, tá? Mas na página de número 162, você vai encontrar o registro da, vamos dizer assim, da tomada do trono, da posse, após a abdicação de Dom Pedro I, ele abdicou, ele cedeu o trono, deu o trono para o filhinho dele, ou seja, ficou com o pé em duas canoas, lá em Portugal e aqui, só que aqui ele deixou o menininho, tá? Você encontra a cena da aclamação aqui, ó, na página de número 162, aqui, ó, a pintura do Debré também. Debré acompanhou a família real desde muito tempo, da chegada das missões artísticas francesas, né? E aqui nós vemos a aclamação de Dom Pedro II, menininho de 5 anos, diante da população do Rio de Janeiro. E essa, essa pintura mostra que houve festa, toda aquela alegria, né? Essa festa se espalhou pelo Brasil inteiro. Agora, o que teria motivado Dom Pedro a abdicar o trono, hein? O que levou Dom Pedro a deixar uma criança de 5 anos, você faria isso com seu filho? 5 aninhos, ir embora para Portugal? Ah, mas ele deixou tutores. Bom, é verdade, mas, meu Deus, que coração de pedra, né? Um cara desse, na minha maneira de ver, não era muito amoroso, não. E não era, né? Cara que traía a mulher, que, enfim, traiu o Brasil também. Agora, por que a população ficou tão feliz, hein, em receber uma criança de 5 anos como seu rei? Vai entender o povo brasileiro, né? Mas, pelo menos o que as pinturas mostram, o que os jornais dizem, os jornais eram controlados pela censura do Dom Pedro, né? Então ele, claro que não ia falar que o povo ficou triste, não ia mandar ou autorizar a escrever nos jornais da época que era uma coisa muito triste deixar uma criança, não. Tentou pintar ou mandar pintar uma cena de alegria, de fé. Ai, que beleza, uma criancinha, agora é nosso rei, que maravilha. Seremos muito bem administrados por uma criança de 5 anos. Bom, a verdade é o seguinte, Dom Pedro I não tinha muita opção também não, tá? Em primeiro lugar, ele era autoritário, extremamente autoritário, você já sabe disso, né? Com aquela Constituição de 1824 que foi feita, ele centralizou ainda mais o poder na mão dele. Então, antes de abdicar, ele meio que cavou a sepultura também. Ele acabou conseguindo muitos, é, não inimigos, mas antipatizantes, né? Ele era autoritário, primeiro porque aquela ideia de três poderes ele não respeitava, não. Ele institui um quarto poder, o poder moderador, que era ele.
tá? Além de ser o executivo. Vai entender, né? Nem Montesquieu pensou numa coisa tão esdrúxula como essa. Mas ele era autoritário, tá? Ele arrumou problema com os padres, com a igreja. Ele criou a lei do padroado e do beneplácito, que eram formas de boicotar a igreja, deixando apenas padres, bispos e outros prelados lá da igreja assumirem cargos no Brasil apenas e tão somente se fossem partidários dele. Bastava não concordar com o sistema de Dom Pedro, que ele mandava de volta para Portugal ou para Roma, de onde tivesse vindo o padre. Então, isso vai criar uma antipatia, tá? Obviamente vai criar uma antipatia. E outra coisa, no Brasil já haviam grupos liberais, assim como em Portugal, lá na Revolução do Porto de 1820. Aqui no Brasil, em 1824, a coisa estava fervendo, havia uma cobrança, né? O Brasil, afinal de contas, não tinha mudado muita coisa, não. Tinha gente que era abolicionista, eram poucos, mas tinham visões diferentes sobre questões sociais, políticas. E o que acontece? Como Dom Pedro era um absolutista, ele era bem absolutista, tá? Para falar bem a verdade, tá? Ele tentava forçar o primeiro reinado, que é o nome que recebe esse período, a seguir as normas dele, tá? E os grupos liberais, eles tinham assim uma certa antipatia por essa maneira. Claro que a maior parte dos liberais queria o poder para o parlamento, mas só que não, né? O Dom Pedro não ia deixar eles terem essa autonomia, evidentemente. Os conservadores, por outro lado, tentavam centralizar o poder no Rio de Janeiro, enquanto os liberais defendiam o poder disseminado, o poder em cada província. Obviamente, um conservador quer conservar a estrutura que beneficiava. Um liberal quer liberar. Então, grupos liberais e conservadores tinham algumas semelhanças, tinham, é verdade, porque todos eles eram interesseiros no interesse próprio. Ninguém estava ali para ajudar o povo, não. Liberais e conservadores, lá naquela ocasião, tinham suas diferenças, em especial porque os conservadores, guarda isso, tá? Queriam conservar, centralizar o poder no Rio de Janeiro, mesmo com a saída do Dom Pedro I, o poder tinha que ficar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles aqui estavam lá no Rio de Janeiro, eram eles que mandavam, então os conservadores queriam isso. Os liberais queriam que cada província, não chamava estado, cada província tivesse controle sobre o seu próprio território. Então, tudo isso causava uma certa antipatia entre os parlamentares, sejam eles liberais, sejam eles conservadores, porque, em primeiro lugar, o Dom Pedro não largava o osso, né? Até que ele acabou indo embora, mas até que isso venha a acontecer, perdão, algumas províncias vão se cansar, tá? Então, há algumas manifestações, como a Confederação do Equador, que é uma revolta liberal, tá? Mas é separatista, cuidado. Não era apenas uma revolta contra impostos, contra autoritarismo, uma revolta contra o jeitão do imperador de querer controlar tudo desde o Rio de Janeiro. Não, eles queriam separação. Então, Pernambuco foi a primeira província onde os grupos liberais, claro que o conservador não ia fazer isso, se mobilizaram, porque o Dom Pedro fechou a Constituinte. Ele vai dar uma Constituição, né, que deixou todo mundo chateado, inclusive os pernambucanos, porque foi uma Constituição outorgada, não foi uma Constituição promulgada. Então os pernambucanos falaram, opa, peraí. Primeiro, 4 poderes, 2 ficam na mão do imperador, o moderador e o executivo. O legislativo ia poder fazer o quê? E o judiciário julgar aquilo que o imperador determinasse conforme a lei que estava sendo criada. Então, como o imperador vai e fecha a Constituinte, isso vai criar um clima muito ruim. Tá? Por quê?
porque os liberais queriam ter maiores poderes, mas como o, o imperador ele era autoritário, ele vai criar essa ânsia, né? Isso já vinha se arrastando em Pernambuco desde 1817 por causa daquela seca que a gente já estudou, que foi a insurreição pernambucana e tal. Esses desencantos com, com o Dom Pedro e com a família real eram grandes, especialmente para um liberal pernambucano que era quem pagava as contas na época. Pernambuco era a maior fonte de receita, porque a cana que dá o açúcar vinha de lá, portanto as exportações eram feitas a partir de Pernambuco. E o pior de tudo, 3 anos de seca, uma constituição que dava mais poder do que os liberais gostariam, porque o certo são 3 poderes interagindo, de repente o imperador tem 4 poderes. Os pernambucanos falam, não vai dar bom isso aí não. Né? Então, haviam lideranças, como aquele Cipriano Barata que nós já falamos lá no passado, era um médico, tá? Ele fundou jornais chamados Sentinela da Liberdade e defendia a liberdade de imprensa, coisa que o Dom Pedro também não gostava. Então, Pernambuco foi virando uma panelinha de pressão, já desde 1817, mas aí a coisa vai tomando novos ares. E esse Cipriano Barata, ele é um cara assim com mentalidade republicana. Lembra que a gente já falou sobre isso? Ele tinha uma mentalidade não monárquica, muito menos absolutista. E como o imperador vinha dando sinais claros de que ele era e deveria ser e continuaria sendo o manda-chuva, o chefão, o povo, em especial a elite pernambucana, não estava contente por todos os motivos que você já sabe. Então, ele começa a fazer duras críticas. Inclusive um frei também entra nesse embalo, tá? O Frei Caneca. E ele também tinha participado, ficou preso, participou da insurreição pernambucana, e ele fundou um jornal também, tá? Ele falava muito mal do imperador. O resultado é que ele acaba sendo morto, tá? Ele vai ser morto, esse padre. Eles planejavam, na realidade, a proclamação da independência de Pernambuco e a formação de uma república chamada Confederação do Equador, porque está perto lá do Equador, né? Pelo menos está mais perto do Equador. Então essa era a ideia. O modelo que o Frei Caneca queria, que o Cipriano Barata queria, era um modelo norte-americano. Eles não queriam mais estar sujeitos à nova Constituição, muito menos a uma maneira tão cruel como essa de tirar o poder da província, centralizar tudo no Rio de Janeiro, uma vez que quem pagava os impostos, quem mantinha toda a despesa, ou a maior parte dela quem pagava, era Pernambuco. E eles queriam então um modelo norte-americano. Eles queriam uma independência e queriam fazer uma região, provavelmente Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e até uma parte do Piauí, iriam formar essa nova confederação. Seriam então províncias unidas, confederadas, formando um novo país dentro do Brasil. O estopim dessa revolta foi que o Dom Pedro manda naquele tempo chamava presidente de província, né, que era um governador, e isso criou uma confusão ainda maior. O Frei Caneca foi preso, que era o principal líder, foi executado a tiros, enfim. O Carrasco não quis enforcar, porque era para ele ter sido enforcado, teve que ser fuzilado. Um clima bem ruim, tá? Um clima em Pernambuco, quase que Pernambuco se separa. Mas é que o Dom Pedro, por ser bem autoritário, ele faz essa pressão, mata 9 líderes, tá? Muitos foram presos, e ele fez questão de dar assim uma demonstração clara de que quem mandava era ele. Então, todo esse cenário vai preparar o ambiente para que Dom
Pedro I fique mal visto dentro do Brasil. Os nordestinos não estavam nem um pouco contentes, a ponto de querer criar uma república separada dentro do Brasil, a Confederação do Equador. E esse clima todo, ele está ao mesmo tempo fermentando em Portugal. Porque em Portugal, você já sabe, né, que teve a Revolução do Porto em 1820, e toda essa pressão lá e aqui faz o Dom Pedro pensar, bom, se eu deixar uma criança no poder com líderes da minha confiança, eu posso ir para lá, eu deixo os conservadores conservando, cuidando do meu filho, vou para Portugal, combater os liberais portugueses, depois ele vai se enfiar em guerras lá, e o Dom Pedro vai ter muito problema na vida ainda. Mas aqui no Brasil, ele já estava sendo pressionado. Então, quais foram os motivos da ida dele para Portugal? Foram vários, tá? Primeiro, não perder o trono lá. Segundo, manter o trono aqui. Terceiro, ele tinha que driblar a situação política lá, que era também liberal, parlamentarista, e aqui, que efervescia entre a proclamação de uma república e também o controle dos liberais. Se os liberais vencessem essa peleja, essa disputa entre conservadores e liberais, o Brasil poderia ter se fragmentado, tá? Depois nós vamos perder a província cisplatina, enfim. Todo esse contexto ele era ameaçador. E por quê? Justamente porque o Dom Pedro lhe arrumou várias inimizades. Desde a igreja, haviam militares descontentes, as províncias queriam ter poder e não tinham, porque ele concentrava tudo no Rio de Janeiro. Então isso é um clima de insatisfação. Tirava o poder, concentrava o poder nas mãos dele, e agora ele encontra uma solução, é fazer o que o brasileiro mais gosta, é fazer festa. Então deixa o menininho, olha só que festa, né? Que bom, vamos ter um novo rei. Olha a carinha do bonitinho ali, olha lá. Depois ele vai virar aquele velho barbudo. Mas esse é o Dom Pedro II, criança, 5 anos, imperador do Brasil. Que coisa, né? Estratégias políticas, e com isso conseguiram amansar. Amansar, não sei se seria a palavra certa, mas conseguiram dar uma diminuída na pressão, porque ninguém vai querer lutar contra uma criança, né? Agora o imperador é uma criança. Quem estava por trás eram os conservadores, amigos do Dom Pedro, mas o menininho era o rei, tá? Em essência é isso. Então Dom Pedro, já no comecinho você vê ali, o que poderia ter motivado Dom Pedro a abdicar o trono? Ele abriu mão do trono, por quê? Ele abdicou do trono, por quê? Bom, porque ele ia continuar sendo rei. Deixava o menino, ele ia para Portugal, continuava mandando aqui. Deu para você entender? Né? E por que a população teria recebido com tanta festa essa notícia? Bom, primeiro é o que ele fez questão de divulgar. Não tinha TV, não tinha rádio, mas tinha jornal, tinha pinturas. Então, isso foi uma maneira de causar uma festa, a novidade da entrada de um rei, né? Saiu Dom Pedro, agora vai ter um menininho, aí ele vai governar bem, imagina só, que loucura, né? Então você pode avaliar por si mesmo as pressões que existiam, tá? De grupos liberais, querendo até mesmo separação de alguns lugares do Brasil, grupos conservadores querendo centralizar o poder. Beleza? Não esqueça disso, leia e boa sorte.